Olá, eu sou a Ana Rê, sou idealizadora da comunidade Omni e do Café com Marketing. A comunidade Omni é um grupo de mulheres empreendedoras aqui de Campinas e região, e o podcast Vozes Omni é um espaço para dar voz para essas mulheres. Então, eu estou aqui hoje com uma convidada que é integrante da comunidade, a Denise Maier, que é fotógrafa, e ela vai contar um pouquinho para a gente da jornada, as delícias e as dores do empreender. Denise, seja muito bem-vinda, obrigada por ter tá participando com a gente, né, desse episódio. Eu que agradeço. E eu queria que você começasse contando quem é a Denise, conta o que você faz, explica pra gente um pouquinho a sua jornada. Vamos lá. Primeiro, agradecer muito. É muito legal ter esse espaço onde a gente coloca mesmo a nossa voz mesmo de empreendedora, porque muitas vezes é uma briga tão grande para a gente Dê um conseguir ter espaço. um espaço para falar, né? Então, obrigada, Ana. Eu que agradeço. Meu nome é Denise Maier, eu sou fotógrafa e tô pisando ali no vídeo agora. É. Trabalho há 17 anos com fotografia. Minha jornada começa lá atrás ainda. Sou formada em arquitetura, trabalhei alguns anos como arquiteta, mas há 17 anos fiz uma transição Mudou de totalmente. carreira. Me apaixonei pela fotografia, comecei como hobby, só para desopilar um pouquinho da vida de obras, de cuidar de pedreiro, Ai, que estresse. que era um estresse, para mim era um estresse muito Ai, grande. para todo mundo, Eu entendo, imagina. tem gente que gosta, né? Eu não sei como, mas tem gente que gosta. E para isso eu fui fazer um curso de fotografia para aprender a fotografar mesmo. A Teu minha mãe, hobby, era um hobby. minha mãe fez um curso de fotografia quando eu era jovem, recém-casada com meu pai, É. e tinha aquela câmera parada e eu ficava lá mexendo nos controles, era uma câmera analógica ainda, né? Aí eu falei, ai, quero fazer o curso. Fui fazer o curso e aí foi crescendo dentro de mim aquela fotografia. E é muito engraçado, porque eu fui também fazer o curso, não só como hobby, mas pensando em fazer fotos Dos dos projetos. ambientes, dos meus projetos. Porque eu falava, Mas não eu é acho que o possível. arquiteto tem esse olhar, né, mais Tem. apurado. Eu acho que meu olhar ainda é um olhar muito arquitetônico para Hã, as coisas. A minha foto é uma foto mais tá. geométrica. Meus alunos de fotografia sempre brincavam, eu tenho horror à foto torta. Eu acho que o lado da arquiteta ainda aparece nesse Hã. aspecto. Mas eu percebi que eu gostava de fotografar gente e não fotografar as obras, eu não queria ficar fotografando parede. E aí fui entrando na fotografia. Meu marido, que na época era meu namorado, ele trabalhava numa produtora e eu ia acompanhar ele nas produções que ele fazia de teatro, show, e levava a câmera para brincar. E aí, no final das contas, acabei virando a fotógrafa da produtora por muitos anos, Ficou oficialmente fiquei como oficial. Trabalhamos juntos e aí a minha carreira na fotografia, eu brinco que ela foi mudando também. Eu hum, sou muito cíclica. tá. Então eu comecei com a fotografia de espetáculo, fui para fotografia de arquitetura, até hoje eu faço um pouquinho, gosto muito de fazer. Mas aí nesse meio tempo você ainda fazia projetos ou aí parou? Foi Fui fazendo parando? fui fazendo aos poucos essa transição, Ah, tá. porque eu acho que como qualquer transição da forma como eu acredito que deve ser feita, a gente não pode dar louca De e largar repente. tudo, né, eu tinha contas a pagar, nessa época Aham. a gente já estava morando junto, então eu fui diminuindo a quantidade de projetos que eu pegava Uhum. enquanto eu via que a fotografia estava rolando. Eu lembro muito do dia que entreguei minha última obra. Hã. Que eu entreguei a obra para cliente e fui para casa chorando, falando: "Eu não preciso nunca mais cuidar de uma obra. Acabou. Acabou. Agora", e aí eu falei: "Ah, agora efetivamente eu sou fotógrafa", né. Assumiu a carreira Assumi a nova. carreira. Mas foi um processo de 2 anos de transição, Uhum. fazendo as 2 coisas em paralelo, de uma forma eu sou bem certinha, assim, Hã. bem Caxias. Não ia fazer uma coisa de uma hora para outra, não. E aí você estava desculpa, você estava falando que você fazia as fotos De primeiro de espetáculo. espetáculo e nessa produtora ela trabalhava com cultura e esporte, então Hum, fiz espetáculo e muita corrida de rua. tá. Acordar às 4 horas da manhã para ir fotografar o pessoal correndo. E aí fui migrando para fotografia de família, que Hum, é uma fotografia muito clássica, né, dentro do universo, principalmente da fotografia feminina. uhum.
Então, as grávidas, aniversário infantil, Mas aí não em estúdio, não em nos estúdio, eventos. sempre na casa das Ah, pessoas, fotografia em parques e eventos externos. uhum. Não, eu tinha até uma certa nojeriza, assim, de estúdio. Ah, como muda, né? Pois é, como muda. Aí depois fomos para fotografia de casamento, Ah, eu e Felipe. Trabalhamos junto por muitos anos, fazendo fotos de casamento. Fotografei muitos que casamentos, aquela legal. vida de fotografar até de madrugada, mas como a gente fotografava juntos, era gostoso, Uhum. sabe? Voltava 5 horas Pra da manhã no casa. sábado, tava tudo certo. Aí chegou final de 2019, eu engravidei. É, Eu falei, ops, como é que eu vou fazer casamento com bebê, né? Não vai é. dar certo. E Veio a mais ainda veio a pandemia. pandemia Ah, logo em seguida. A minha filha tinha 6 meses quando entrou a pandemia, né? Eu já dava aula de fotografia, eu voltei da minha licença maternidade uma semana antes. Eu voltei uma nossa, semana e aí fechou tudo. parou. Ai, que susto que foi, né? Foi um susto. Mas ao mesmo tempo foi ótimo, porque eu consegui Conseguiu curtir curtir ela a em casa. primeira infância É, dela em casa. Mas aí tinha que pagar as contas, né? Falei, uhum. o que que eu vou fazer? Porque não tem casamento, Os dois trabalhando com os dois isso. trabalhando com isso. Falei, ops, E agora? e agora, o que que a gente faz? E eu vi o boom do digital, Ah, né? Olhando, falei, as pessoas estão precisando. Tinha uma amiga nossa que trabalhava com produção das lives, lembra que tinham as lives sim, super super produzido. produzidas, ela fazia a produção. E aí eu comecei a pensar, falei, essas pessoas que estão trabalhando aí, fazendo os infoprodutos, elas precisam de foto. Uhum. E pensei que talvez fosse um bom lugar para estar pensando, inclusive, porque na vida de mãe a gente muda muito, e aí eu falei, não quero mais trabalhar madrugada, não quero trabalhar, não queria voltar para as festas infantis, que também teve uma época que eu fiz muito, pensando, eu quero ir para as festas Quero como mãe da curtir, né? criança, Não trabalhar. eu não quero só estar ali. E eu tinha um desejo muito grande de acompanhar mesmo a vida da minha filha. Uhum. Aí olhei e falei, nossa, um estúdio para fotos profissionais pode ser um bom nicho. E Sim. fui, primeiro montei o estúdio dentro de casa, não deu certo. Trabalhar dentro de casa Ah, é é difícil complicado, é misturar, né? difícil misturar. Eu ainda trabalho a parte operacional, Administrativo. administrativa, eu faço em casa e não abro mão. Eu Aham. gosto muito de trabalhar de chinelo. Ah, Mas mas receber para trazer cliente. cliente era complicado. Aí achei a minha sala num dia que a gente estava ali perto andando, falando, vamos olhar esse prédio aqui. A hora que eu vi a janela, porque meu problema com o estúdio era sempre a luz artificial. Hum, Eu tenho uma forma de direção, porque eu dirijo pessoas que não são modelos, né? São pessoas que não normais, que sabem fotografar. não sabem posar. É. Se eu tenho ali o flash estourando, eu não consigo a naturalidade que eu consigo quando eu tenho uma luz constante. Uhum. E aí eu vi a minha janela, que eu brinco, que eu escolhi uma janela e veio a sala de É. presente. Já com o seu olhar de arquiteta, olhou Já para a olhei para a janela. janela, falei, isso aqui vai dar samba. Aham. E aí fui pro estúdio e tô apaixonada até hoje. Vão fazer quase 3 anos. E deu super certo. Deu super certo. E você hoje fotografa empreendedores, né? Homens e mulheres. Homens e mulheres. Meu 90% do meu Mulheres. público são mulheres. Aham. Porque as mulheres estão mais dispostas, eu acho, a estar ali na internet, Uhum. criando conteúdo. O homem ainda tem Uma barreira. uma barreira, eu acho. Quando eu faço homem, geralmente é para LinkedIn, é só foto Hum, de perfil, é uma foto mais mais corporativa. corporativa Ah. mesmo. Agora, o ensaio de marca pessoal, em geral, são para as Aham. mulheres que a gente faz. E conta como é esse ensaio de marca pessoal. Eu vi que você falou que tem uma narrativa, né? Como que funciona? Na verdade, ele é um processo que a gente não é só fazer a foto, né? Começo desde uma reunião de mapeamento da marca. Eu não sou da área de marketing, mas eu estudo muito a área de Uhum. marketing, porque Precisa, não né? tem como fugir, É. né? Inclusive para o meu próprio negócio, eu acho, mas não Uhum. só para isso, como eu estou trabalhando com empreendedoras, eu faço um mapeamento, vou perguntar como é que ela trabalha, quem é o público-alvo, como é que ela faz a comunicação dela, como é o tom de voz da marca Uhum. dela, todos aqueles, parâmetros do branding, eu vou Sim. perguntar. Se ela não souber efetivamente, assim, se ninguém nunca fez esse
trabalho com ela, eu sempre indico que ela faça com alguém, mas eu vou ajudando a ela pensar como que ela quer fazer isso, porque isso vai ser transformado em imagem, E tem que ser o mais autêntico possível, né? Porque sem senão você não dúvida. pode montar um personagem ali, né? Sem dúvida, não, a coisa que dá mais ruído de imagem é Uhum. justamente aquela foto super posada. Eu brinco que é a foto que as pessoas querem que passe autoridade, com o bracinho cruzado. E aí, no dia a dia, a pessoa é uma pessoa doce, é uma pessoa Não tem nada a ver com alegre, que aquilo. não convence, É. né? Não adianta a gente tentar ser quem a gente não é. Uhum. E no começo eu era até um pouco mais engessada, sabe, É. Ana? Quando eu falava com as pessoas, eu lembro uma vez um caso que foi muito bom, para eu até desmontar um pouquinho essa ideia que eu tinha de que era uma imagem de autoridade, né? Eu É. sempre falava para as pessoas: "Ah, roupa neutra para ser mais versátil", porque era o que eu escutava, o que eu É. aprendi. E aí eu fui fotografar uma psicóloga, psicanalista, muito incrível, e ela falou: "Escuta, isso é um pouco machismo, né? Porque por que que eu não posso ser uma autoridade vestindo rosa?" É. Colorida. Colorida, ops, claro que pode, né. E aí a gente fez um ensaio dela vestida de pink, Ai, que e legal. foi incrível, super E retratou o autêntica, que ela é, né? super o que ela é. E ela é essa pessoa com uma postura bem de autoridade Aham. mesmo, ela tem um porte, mas estava lá de rosa pink, e tá tudo bem, E né, era funcionou, quem ela né? é. E aí eu fui desconstruindo para mim mesma e acabo desconstruindo para as pessoas, não adianta a gente se montar, tem que ser Sim. quem é. Tanto que eu não faço muitas poses com as pessoas, né, as pessoas me perguntam muito, falam: "Ah, eu não sei posar". Falei: "Não precisa posar, Não sei porque onde pôr a mão, não sei você o que não eu sei onde faço. pôr a mão". Eu não sou uma fotógrafa, não é o tipo de fotografia que eu faço, é essa de: "Ai, põe a mão aqui, vira a Aham. cabeça 30 graus", porque eu não sei fazer isso e eu não consigo fazer com que a pessoa fique natural nessas poses. Sim. Então é sempre muito Você deixa mais conversando, eu vou solto. conversando muito com a pessoa, e aí eu vou direcionando de uma forma um pouco mais sutil, assim. Uhum. Eu Pra vou quem indo não sabe, a Denise fez o meu ensaio, né, então foi bem assim, né. exatamente. Eu quero que você olhe para a janela, eu vou perto da janela e fico conversando com você, seu olhar vai para a Aham. janela. Então, é É fazer uma natural, né. justamente porque eu não trabalho com pessoas que são modelos, que sabem posar, né. Uhum. Então fica e agora você tá, como você falou, pisando aí na área do vídeo. É, não deu para fugir. Hã. O vídeo já era uma área que eu estava paquerando há bastante tempo, mas nunca tinha ido com força. Já fazia takes durante o ensaio, mas eram takes curtos. E aí veio uma cliente com a demanda. Ela falou: "Olha, eu vou fazer a foto com você, mas eu já vou estar arrumada, eu já vou estar pronta, seu estúdio tem uma luz bonita, eu queria fazer alguns vídeos de apresentação, explicando meu trabalho, explicando quem eu sou, para ter a mesma estética. Você não Uhum. topa fazer?" Aí eu falei: "Vamos embora, né". E adorei fazer, eu acho que complementa bem o Com trabalho, porque a certeza. gente não tem como fugir do vídeo É. mais, né. E as próprias redes sociais exigem que você coloque vídeo, mesmo que Exa você não queira. exatamente. Aí agora tô criando, todo o material, inclusive, assim, tô com teleprompter para ajudar quem Aham, é tímido, né, porque aí aham. não precisa Decorar. decorar ou falar muito da Uhum. cabeça. Tô apanhando ali nas edições de vídeo, mas agora já cheguei numa edição que eu gosto. É, vai aprendendo Sem também, né. dúvida, eu acho que é um eterno aprendizado, né, Uhum. o empreendedorismo, se a gente não pode parar de aprender. Com certeza, porque as coisas vão mudando e você tem que estar sempre se Você atualizando vai e ficar para trás se não estudar, com né. certeza. E aí eu vi também, eu já vi vídeo seu, né, que é uma coisa também bem natural, a pessoa senta como ela senta, não é aquela coisa posada também, É, eu né. acho que eu tento fazer da mesma estética e da mesma forma como eu dirijo a foto, fazer Uhum, no vídeo, até sim, para ter uma comunicação coerência. coerente, né, Sim. se a gente não ficar com coisas muito diferentes. Então, Uhum. é um bate-papo comigo, como a gente está tendo aqui, Aham, né, aí só que eu fico atrás da câmera, então a pessoa está falando olhando para a câmera aham. E contando a e história. contando a história dela. Ai, é muito legal. Odeio. Você falou que você gosta dessa parte administrativa, né, até conversando no off, você falou para mim: "Ah, eu sou das planilhas". Como que é a gestão do seu negócio? Porque a gente fala fotografia, né, parece que é só alegria, né. Não, eu brinco que fotografar deve ser 10% do meu tempo, né, que eu gasto. O resto a gente vai para as planilhas, para marketing, para comunicação.
Mas eu gosto da parte administrativa. Eu gosto mesmo porque me dá uma visão geral do meu negócio. Uhum. Durante muito tempo eu fugi dela, acho que É todo muita mundo, gente, né? né? É. Todo mundo acaba fugindo. Mas quando você pega para si e entende que o seu negócio realmente é um negócio, não tem como escapar disso. E aí Uhum. peguei gosto, eu faço a planilha bonitinha, faço ela colorida, a gente vai usando as formas que a gente consegue para transformar ela mais legal. Mas eu gosto de pensar muito, por exemplo, em fluxograma de trabalho, quais são as minhas etapas de trabalho, tá tudo parametrizado. Eu não tenho funcionários, mas se algum dia eu for ter, com É certeza vai fácil ser muito explicar. fácil explicar, porque Uhum. eu preciso até, acho que para me organizar, que esteja esses fluxos de trabalho todos O organizados. processo, né? A gente no Exato. marketing fala muito de processo, e tem que ter, né? Eu tenho tudo, meus processos estão todos, eu sou fã do Notion, né? Então, tô lá, meu Notion é com todos os meus processos bem Que redondinhos, legal. assim. Isso. Desde atendimento, venda, meu CRM. É um negócio mesmo, né? A gente tem que olhar como É. negócio, né? É, porque o empreender é muito isso. As pessoas às vezes romantizam, né? Acham que é só fazer o que eu gosto, mas tem muita parte administrativa. Eu vou confessar, tem um certo. Quando as pessoas vêm falar, ai, porque eu faço o que eu faço por paixão, eu tenho dificuldade de não revirar os olhinhos, sabe? Até a página 2. A gente tem, claro que a gente começa por uma paixão, por Uhum. gostar do que você. Principalmente quando a gente está falando de um empreendedorismo que vem muitas vezes numa transição de carreira, né? Sim. Das pessoas largando uma carreira que seja mais corporativa para fazer algo mais Que criativo, goste que mais. goste mais. Mas paixão não alimenta uma É. casa, não paga um aluguel, né, Sustenta não o negócio. sustenta o negócio. E É, aí, quando você não sabe se você está tendo lucro ou não, é. porque o dinheiro que entra numa mão sai na outra, Uhum. é perigoso e tira a paixão do negócio. Não É a coisa adianta. do amor e uma cabana, né? Não dá. Não dá. E você tem uma filha, né? E Isso. aí você contando que foi legal, que na pandemia, legal, né? Que você pôde cuidar dela nesse período, estar mais próxima. E hoje você acredita que o empreendedorismo possibilita conciliar a maternidade? Não, sem dúvida, eu acho que não à toa a gente tem esse empreendedorismo materno tão forte, né? As mulheres saem do mercado formal para empreenderem, porque não tem espaço dentro do mercado formal para Uhum. maternidade. É, Eu não fico cabe. imaginando, não cabe. Eu fico imaginando, semana passada deu uma onda de virose na escola da minha filha, na classe dela. Para mim não teve problema nenhum. Eu simplesmente, Conseguiu os meu marido horários. também trabalha em casa, tem a facilidade, mas conciliei os horários, cuidei dela, o tanto que tinha que cuidar, não tive que dar explicação para Uhum. chefe, não tive nada, assim, É, simplesmente parei tranquilo. tudo, fui cuidar do que é mais importante para mim. Uhum. Não é tudo flores, Com né? certeza. Não tem. Com certeza não. Estamos aqui em férias É. escolares, então, assim, segundo dia, a criança já subindo o sofá, falando que está entediada, e me vê trabalhando no computador, e aí Não quer ir para a tela entende. também, É. né? Por que que eu posso ficar no computador, ela não pode ficar na TV? Uhum. É complicado. Então, mas foi uma escolha também muito racional de empreender, de não voltar para um mercado formal, porque eu queria estar acompanhar de perto mesmo o crescimento dela e poder fazer essas coisas, principalmente na primeira infância. Sim. E passa tão rápido. Passa Ai, muito. fala por mim, viu? Voa, quando você vê, já tá estudando fora, morando Ai, fora, meu então Deus do céu, não, não tô pronta, não tá preparada. nem um pouco. Denise, e aí eu falo sempre que o podcast é um momento para a gente falar das dores e delícias do empreender, né? Então, falando das delícias do empreender, o que que hoje te realiza enquanto fotógrafa? Vamos lá, tem muitas coisas. Eu acho que assim, eu continuo muito apaixonada pela fotografia. Produzir a fotografia é muito gostoso. E eu tive uma época que até um pouco, quando eu fui para o estúdio, eu falei, nossa, será que vai ficar burocrático, né? Hum, Que para mim é a morte, assim. Falei, é, não ficou. Eu continuo com a criação e procurando a foto diferente, procurando o melhor ângulo, procurando criar coisas diferentes. Isso para mim me alimenta. Eu uhum, preciso de coisas criativas na vida. sim, Eu vivo disso. Se eu não tiver criatividade acontecendo, realmente é uma coisa que a gente vai vai perdendo, né? perdendo o É. brilho. Fazer o próprio horário,
que não significa trabalhar menos, né? Não, com Muitas certeza vezes não. trabalhando muito mais, Uhum. mas podendo parar para ter uma qualidade de vida melhor. Eu gosto muito de trabalhar em casa, as pessoas, algumas pessoas têm um perfil que não dão conta, né, de parar para bater uma roupa, Ah, para lavar uma louça e acha que tá... Eu consigo, porque eu não acho que isso tá ó, tirando, não estou procrastinando, né? procrastinando. Mas muitas vezes estou trabalhando até 10 horas da Uhum. noite, 11 horas da noite, com Fazendo o escolhas, seu horário. fazendo o meu Fazendo o seu horário. horário. Se eu tô ali parada em casa, tenho o problema é que, em geral, eu tô trabalhando. Se eu não É. tô fazendo nada, eu vou lá no computador rapidinho, só resolver uma Só uma demanda coisinha. que eu preciso resolver. É. Mas ela possibilita, eu acho que uma vida mais criativa, no meu Uhum. caso, e possibilita um dia a dia que para mim é mais gostoso, de ter Mais flexível. mais flexível. Eu tenho rotina, eu gosto de rotina, Uhum. mas é uma rotina que eu criei, uma rotina que Uhum. segue os meus O desejos. que você acha que é para aquele momento, né? Exatamente. E já teve alguma situação na fotografia que te realizou, que te emocionou, que te marcou algum caso, alguma história, sei lá? Ai, olha, algumas coisas que eu fiz foram marcantes dentro desse caminho, né, dentro da fotografia. Eu acho que a docência na fotografia me realizou demais, Ah, porque dei eu aula sou tão durante... suspeita para falar sobre docência. Eu fugi, né, eu sou filha de Ah, professores e eu sempre falava: "Não vou ser professora nunca na minha vida". Fiquei 10 anos dando aula e é uma das coisas mais deliciosas que tem. era curso de fotografia Curso mesmo? técnico Ah, tá. em fotografia no Senac. Ah. Então pegar aquela molecada que não Ah, é sabia uma nem colocar o delícia. cartão de memória, e aí no final de um ano eles saírem fotógrafos, É, você vê o o desenvolvimento, né? desenvolvimento tanto profissional quanto pessoal, a Hum, gente fica muito próximo deles, é. torce muito, eu torço por todos os meus ex-alunos, quando encontro, assim, e vejo que estão ali trabalhando com fotografia, é É um prazer, um né? prazer imenso. Mas eu brinco que eu sou professora raiz, assim, É. muitas pessoas já perguntam para mim: "Ah, você não vai dar curso, você não vai dar workshop?" Eu falei: "Gente, eu não sou guru, eu sou professora". O meu papel, o que eu gosto é de sala de aula. Se eu for Aham. voltar, é sala de aula, não é workshop online, sabe? Sei. Tipo, não tem, para mim não tem a menor graça. Não rola. E falando das dores do empreender, né? A gente, como a gente já comentou, né? Nem tudo são flores, a gente sabe que o empreendedorismo não é fácil, no Brasil menos ainda, né? E assim, o que que hoje você ainda considera desafiador para você? Ah, eu acho que a gente pensa numa instabilidade financeira, que querendo ou não, por mais que eu tenha aí 17 anos de carreira, mês bom, mês ruim, mês bom, mês ruim, É, isso, altos e baixos, né? altos e baixos, épocas melhores, épocas piores, dá uma balançada de vez em quando, é claro, não dá para dizer que não. Eu acho que a sensação da gente estar sempre, o empreender, ele é muito cansativo. Uhum. Ele é muito solitário e muito cansativo. A gente está sempre ali reinventando a roda, não dá para parar. Se você para de prospectar, você não vende no mês anterior. Sabe, dá uma sensação um pouco ali de você estar numa rodinha, Correndo atrás do correndo rabo. atrás do Eu falo rabo. sempre isso. Dá essa sensação que é muito cansativo. Tem umas Uhum. horas que você fala: "Ah, eu queria tirar Exaustivo. férias, ter o direito de tirar um mês de férias". Não tenho Não esse dá. direito de É. tirar um mês de férias. E a solidão, né, eu Aham. acho que isso dentro do empreendedorismo, claro, a gente tem as comunidades, que a gente vai falar delas, mas, É. eh, em geral, o empreender é muito sozinho, você tem que tomar decisões muito solitárias. Eu tenho uma dificuldade um pouco grande É. de delegar as coisas, então acabo centralizando muito e acabo centralizando as decisões também, né. Sim. E às vezes centraliza a coisa que é importante centralizar e coisas que Que não são, seriam, né, muito fáceis de delegar, com né. certeza, não, com certeza, mas é o medo de que não vão fazer igual, não é nem o fazer o melhor ou o pior, é Aham. não vão fazer igual ao que eu faria, né. Sim. Mas estou trabalhando isso, eu vou os planos para 2026 é justamente Fazer essa começar mudança. essa descentralização da minha figura. Porque é uma cobrança, né. Eu falo eu sempre desde que eu comecei a empreender, eu sempre falo que eu sou a minha pior chefe. Eu A gente é nunca cruel com a tive um gente, chefe né, tão tão bravo, a gente fica
não se dá o direito de descansar, não se É dá o muita direito. cobrança. Muita cobrança. É. E isso pesa mesmo. Não vou falar que não Ah, pesa, é mentira. com certeza. E você já teve alguma situação, algum perrengue aí nessa caminhada como fotógrafa? Ai, 17 anos, muitos perrengues, né? Já tive que esquecer cartão de memória, perder foto. Nossa, aí é um perrengão. Perrengão. Aconteceu uma vez este ano. Eu tinha o maior orgulho de falar que eu nunca tinha perdido Ah, foto. E eu tive um problema num cartão de memória. Eu sou super Caxias, assim, tipo, super CDF. Meus ah, cartões de memória estão todos numerados. Depois de um ano de uso, eu descarto para não correr o risco. E o cartão corrompeu. aconteceu. A sorte é que foi uma cliente muito, muito, muito querida. E eu Você falei, refez. e refiz o ensaio Ah, para tá. ela, dei um outro ensaio, dei a maquiagem, né? Porque a gente vai sempre fazer com que o nosso cliente fique satisfeito. Uhum, Então sim. não tem. Mas na época é engraçado, porque isso só foi acontecer agora, que é uma possibilidade de refazer, né? Porque é um Uhum. ensaio, eu posso É, refazer. se é um evento, Se é não um evento, mas evento eu não dava a possibilidade disso acontecer. Eu porque sempre você tinha gravei. backup. Sempre tinha 2 câmeras fotografando ao Ah, mesmo tempo, com cartão de memória era trocado de eu nunca fazia um entendi. evento inteiro com um único cartão de Ah, memória, então então se eu perdesse, eu ia tinha. perder um pedaço, não ia perder tudo, mas eu tinha um super orgulho que eu nunca tinha perdido. Mas E acontece. aí esse ano eu perdi um ensaio. Nossa, é um perrengue. E aí você tem que ser muito profissional Sim, e saber assumir o conduzir. saber conduzir também, porque eu acho que foi um super aprendizado É. também de como conduzir essa crise. Ah, sim, E a cliente no final ficou deu satisfeita, tudo então certo. tudo Que bom. certo. Denise, falando em comunidades, né? Você faz parte da comunidade Omni. Queria que você contasse para a gente um pouco assim, o que que você acha da comunidade? A comunidade para você, ela funciona como uma das ferramentas do marketing? O que que Não, você... sem dúvida, o networking ele é fundamental. Eu acho que a gente trabalha muito com indicação, mas trabalha muito com a comunidade faz com que a gente fique ali no imaginário das pessoas, Uhum. né? Então você está aparecendo na comunidade quando a pessoa precisa de alguma coisa, do seu serviço, Ela vai ou lembrar. ou alguém que ela conhece precisa do seu serviço, ela vai é o primeiro nome que vai aparecer, né? Uhum. Então eu acho isso gostoso, porque aí não fica aquela comunidade que a gente precisa ficar vendendo Forçando. o tempo inteiro. Já participei de algumas que me dava uma certa preguiça. Você fala, "Ai, você precisa ficar o tempo inteiro ali vendendo, fazendo pitch de venda, Indicação, né? indicação." E eu falo, não, às vezes eu só quero conhecer as pessoas, ver se eu me conecto com elas Uhum. e eu vou contratar ou não pela conexão real, Sim. né? Que Porque não é funciona. uma coisa de vender imediatamente, né? É uma construção Não. mesmo. Eu tenho muito isso, já conversei muito já com as meninas da comunidade, falando em marketing, que eu acho que o meu processo de compra das minhas clientes, ele é muito longo. Uhum. Ninguém olha uma fotógrafa e na semana seguinte está Ah, é. contratando. É uma jornada. É uma jornada bem longa, e então eu não tenho pressa para isso. A construção é ali numa construção mesmo da gente ficar mostrando quem a gente é de Uma verdade. E se a vitrine, pessoa né? gosta, ela vai te contratar, porque eu falo, eu não consigo fazer diferente do que eu faço. Aham. E se você pudesse resumir a comunidade em uma palavra hoje? Eu acho que amizade. Ai, As que meninas legal. são a gente criou ali uma rede de apoio Aham. mesmo, muito Não, e legal. para quem não sabe também, a Denise faz a cobertura do Café com Marketing, que é o nosso evento queridinho, né? Delícia. E todo mundo ama suas fotos, é um arraso. Muito legal. Obrigada, é uma delícia fazer, Ah, que bom. registrar. Ô, Denise, e conta pra gente, né? Hoje, para você, o que é sucesso? É difícil, né? Nossa, é difícil, que difícil, mas eu acho que para mim sucesso é ter qualidade de vida. É fazer com que o meu trabalho proporcione qualidade de vida. Uhum, Então, aí a gente vai desde quantidade de trabalho até ganhar o valor que eu acho que seja um valor condizente para o que eu entrego, uhum. ter tempo. Eu não quero. Para mim, sucesso não é trabalhar 80 horas na semana, sabe? Eu não quero isso. Não é sucesso para mim. Perfeito. Então, para a gente terminar nosso bate-papo, eu queria pedir para você, primeiro, te agradecer, né? E pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo e como te encontrar. Ah,
Eu que agradeço, foi uma delícia bater o papo com Que bom. você, Ana. Passou tão rápido, né? Super! E, bom, para me achar é sempre Denise Maier, em todos os perfis, tá? Então, Instagram, LinkedIn, tem um TikTok que não existe, mas é Denise, tudo Denise Maier, @Denise Maier, denisemaier.com.br, meu site. E acho que o que eu gostaria de deixar de recado é uma frase que eu brinco com, que algum dia eu vou tatuar ela, que eu sempre falava para os meus alunos, que é confia no processo. No empreender, a gente precisa ter um pouco de confiança e confiar no processo que a gente está passando. E para conseguir saber que no final vai dar tudo certo. É isso. Então, mais uma vez, obrigada, Denise. E a gente se encontra, então, no próximo episódio do podcast Vozes Omni. Até lá!